Olá, está começando mais Empresários de Sucesso Ícones e hoje eu converso com a Rafaela Grasnoff, ela é arquiteta do Loft 7 Arquitetura. Muito bem-vinda ao nosso programa, Rafaela. Obrigada, Cláudia, um prazer estar aqui, um prazer pelo convite que vocês me fizeram, estou muito contente e muito obrigada. Prazer é nosso em recebê-la hoje aqui, Rafaela. Agora eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente da sua história, como surgiu esse interesse pela área da arquitetura. Cláudia, a arquitetura ela tá na minha vida desde muito nova. Eu sempre foi muito familiar para mim. Então, pelos meus pais, né? O meu pai, ele é engenheiro e tinha uma época que ele construía algumas casas quando eu era mais nova, por hobby, por investimento também. Então, sempre participei muito dessa área de construção. Eu sempre fui muito nas obras com ele. A minha mãe é decoradora, então eu sempre curti assim estar dentro desse mundo. Então, com 9 anos, eu já tinha certeza do que eu queria, porque eu vivenciava muito isso. E eu já decidi logo cedo, né? Não foi muito difícil para mim. Quando foram passando alguns anos, né? A hora que chegou o momento de eu escolher realmente a faculdade, foi muito fácil, eu decidi entrar. E na faculdade é aquela coisa que a gente não sabe muito bem o que vai vir, né? Se é exatamente aquilo que você está imaginando ou não. Mas realmente foi assim, um amor à primeira vista desde muito nova. Eu já curtia bastante fazer alguns projetos, rabiscar. Eu tinha muito interesse também pela área. Então, sempre estudei muito. Antes mesmo de entrar na faculdade, esse mundo, né, de arquitetura e de arte. Eu sempre gostei muito de museu, de vivenciar essa parte de artes mesmo. E como foi o processo de criação do Loft 7? Bom, o escritório surgiu de uma forma muito orgânica na minha vida. Eu nunca tive a intenção de ter um escritório, para falar bem a verdade. E eu trabalhava em construtoras, em empresas grandes, e gostava muito do que eu fazia. E em um momento da minha vida, eu casei, fui fazer uma reforma do meu apartamento, e nessa reforma eu percebi que eu gostava muito daquilo, desse ramo, né, que era muito diferente do que eu fazia nas construtoras. Mas ainda assim, me sentia um pouco insegura. Porém, quando as pessoas iam na minha casa, elas gostavam muito e começaram a me pedir. Rafa, faz pra mim e tal. Comecei a fazer realmente por hobby. Comecei a fazer pra tio, pra amigo. E, de repente, eu me vi dentro de uma nova profissão, né? Eu tava ali já dentro daquilo. Eu percebi que eu tinha muito jeito pra fazer. Cada vez mais as pessoas estavam me indicando o amigo do primo que eu fiz. E aí eu falei, acho que é a hora de parar e decidir qual caminho que eu vou seguir. Eu fiquei nas duas empresas, né, com a Loft 7 e a empresa que eu trabalhava por uns 7 meses. E até a hora que eu percebi que eu realmente precisava tomar um rumo. E aí eu decidi abrir o escritório, sair da empresa e tomei, né, assim, o risco. Porque eu acho que também fazer essa área de empreender é muito difícil para quem nunca empreendeu. Então, é tudo novidade, a gente fica com um pouco de receio, mas eu arrisquei e, assim, acho que foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Não me arrependo de absolutamente nada. Eu não podia ter escolhido uma profissão melhor para mim. Rafaela, a arquitetura é bem abrangente, né? Qual é o foco do escritório? Bom, atualmente o nosso foco ele está voltado para projetos residenciais e projetos odontológicos também, de clínicas odontológicas. Mas o nosso foco realmente está muito voltado para residenciais. É uma área que ela precisa muito de atenção, porque é muito personalizado, né? É muito individual. Cada pessoa que vai morar ali naquele ambiente, a gente precisa pensar exatamente no que ela precisa. Então, a gente decidiu focar realmente nessa área de projetos residenciais. Na arquitetura são muitos detalhes a se observar, né, Rafaela? Na sua opinião, o que deve ter um bom projeto arquitetônico? Cláudio, você já respondeu na pergunta. Detalhamentos é uma parte muito importante de um projeto arquitetônico. E é algo que eu realmente penso muito e a gente detalha muito o que é execuível, porque só beleza não funciona. Então, acontece muito da gente tentar criar algo que é diferente, mas que lá na frente, na hora de executar, não vai dar certo, não vai sair legal, não vai ter um bom acabamento. Então, para um projeto dar certo de forma orgânica, né, que facilite a vida de quem irá morar, principalmente, detalhamento e pensar que aquilo realmente vai funcionar, funcionalidade, se vai funcionar no futuro, a hora que a gente estiver executando. Então, realmente, um bom projeto, ele precisa de detalhes.
Essa é uma área bem competitiva, a gente sabe, né? Agora, eu gostaria de saber o que diferencia o seu trabalho das demais que já estão aí no mercado. Eu acho que, em primeiro lugar, o mercado ele é muito grande, a gente tem espaço para todo mundo, cada um tem o seu ramo, a sua área, o seu estilo, mas o que nos diferencia, com certeza, é a personalização que a gente cria para cada cliente, né? A gente pensa muito nisso, e ao longo desses anos, eu criei um processo muito rígido com relação à parte de projetos, o que facilita muito para o meu entendimento e do cliente. Então, eu realmente criei uma dinâmica para a gente conseguir ser mais assertivo possível na hora de executar um projeto. A primeira etapa, por exemplo, seria um briefing, e a gente estuda a rotina desse cliente, a gente estuda exatamente o que ele precisa, porque é muito personalizado. Não adianta eu replicar um projeto para uma outra pessoa, porque para ela não funciona. Cada um tem uma rotina, cada um tem algo específico. Então, eu ter criado esses processos ao longo desses anos facilitou muito o entendimento do cliente, a assertividade no projeto, e depois a execução se torna só uma parte mais complexa, né, por conta de obra, mas ela fica muito mais fácil porque a gente resolveu todos os problemas que o cliente precisa antes. Então, planejar mesmo e passar por todos os processos foi o que mais resolveu para a gente e nos tornar um escritório diferente. Rafaela, você ainda é bem jovem, mas já tem uma história dentro dessa área da arquitetura. Gostaria de saber agora sobre os planos para o futuro, porque tem um longo caminho ainda pela frente. Com certeza, Cláudia, temos muitos planos para o futuro. O meu maior plano com relação ao escritório é manter a nossa qualidade de forma que eu consiga ter uma equipe menor mesmo, porque eu sempre quero participar de todos os projetos. Para mim é muito importante saber de todos os projetos. Eu não tenho intenção de ter um escritório enorme e que cada um, né, resolva uma parte e que eu não consiga tocar esses projetos. E por isso mesmo que eu tenho essa questão da personalização, que é muito individual. Mas eu tenho uma intenção também de ter a área de obra dentro do meu escritório. Então, uma equipe só de engenharia para que eu consiga resolver todos os problemas que os clientes têm com a parte de obras atualmente dentro do escritório. Parar de terceirizar um pouco. Então, eu realmente tenho a intenção de crescer, mas de uma forma enxuta, com muita qualidade, mantendo todo esse processo que a gente faz, para a gente conseguir sempre manter esse crescimento que a gente conseguiu nesses 4 anos de escritório, que para mim são um orgulho enorme, porque quando a gente começa o escritório, a gente não imagina o quão... quando você vai conseguir chegar onde a gente sempre imagina, né? No sucesso. Então, para mim é muito gratificante realmente estar aqui, ter esse convite e ver o quanto o escritório tem crescido. E eu me importo realmente de manter isso para que eu consiga crescer e considerar um futuro brilhante, né? Muito bem, Rafaela, que esses projetos todos se concretizem em breve e que a Loft 7 seja cada vez mais uma empresa de sucesso e credibilidade. Agradeço a sua participação hoje aqui no Empresários de Sucesso Ícones. Muito obrigada, Cláudia, um prazer estar aqui. Eu conversei hoje com a Rafaela Grasnoff, ela é arquiteta da Loft 7 Arquitetura. Empresários de Sucesso Ícones fica por aqui, até a próxima.